Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém? O que você ainda tem que você não pode perder? Jamais, em hipótese alguma, em momento algum, por nada neste mundo. O que você ainda tem que você não pode perder? Sou o pastor Eliezer, pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana aqui em São Martinho, uma igreja edificada pelo Espírito Santo para a transformação de vidas, que tem um propósito de levar você a uma experiência, um encontro real e pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo, por meio da Sagrada Escritura. Chegamos até você com esta palavra desafiadora. O que você tem que você não pode perder? O que você ainda tem que, em hipótese alguma, você deve deixar de lado? O texto que nós queremos meditar no dia de hoje vai nos ajudar a sobreviver àqueles dias em que tudo parece estar confuso. Quando, por vezes, diante das circunstâncias, não conseguimos mais ver uma luz no fim do túnel. Quem sabe você se encontra numa situação como essa? Quem sabe ao olhar para a sua família, olhar para as coisas que estão acontecendo devido à pandemia, por exemplo, seja a questão pessoal, questão da saúde, emocional, toda essa questão econômica que está por acontecer ao nosso redor. O que nós ainda temos? O que nós devemos cultivar? O que nós devemos ter em tempos de crise e em tempos de tribulação? Quando a vida parece desmoronar sobre nós, quando nos sabemos envoltos de circunstâncias que nós não conseguimos mensurar e não conseguimos ter o controle. O que fazer quando as coisas se tornam difíceis? Nós queremos neste dia de hoje falar a respeito de algo importantíssimo, que não é uma doutrina, não é uma teoria, não é um dogma, não é uma lei, mas é algo que o Senhor Jesus pode descrever em pessoa de uma maneira extraordinária. Há uma frase que diz que um homem pode viver 40 dias sem comida, 3 dias sem água, até quem sabe 8 minutos sem ar, mas não consegue viver mais do que 1 segundo sem esperança. O que eu e você ainda temos que nós não devemos perder? A esperança. A esperança, dizia Santo Agostinho, um dos pais da igreja primitiva, a igreja que começou a caminhar logo após a ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus. Ele dizia o seguinte: a esperança tem 2 filhas. A primeira delas é a indignação e a segunda é a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como elas estão. E a coragem nos dá então o impulso e a força necessária para mudá-las. O texto que nós queremos meditar no dia de hoje, que quer ser o fundamento desta reflexão, está no livro de Romanos, carta que Paulo escreveu a Roma, no capítulo 4, versículos 18 a 21. Eu quero ler para você. A Bíblia diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos de idade, e a idade avançada de sua esposa Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Esperar contra a esperança. Esperar quando aquilo que é da razão, aquilo que é do corriqueiro, aquilo que nos cerca, diz é impossível. Abraão nos ensina de que quando nós falamos em esperança, nós encontramos, segundo este versículo bíblico, 2 tipos de esperança. Nós temos aqui a esperança natural, e nós encontramos aqui a esperança espiritual. A esperança natural é aquela que atribuímos a seguinte frase:
A esperança é a última que morre. Abraão, naturalmente, aos seus 100 anos, Sara, sua esposa, já, diz a Bíblia, em avançada idade, naturalmente, não poderiam ter filhos. Agora, quando a esperança natural, quando aquilo que parecia ser impossível ao ser humano havia morrido, eis que espiritualmente Abraão contava com uma promessa, Abraão contava com um poder, Abraão contava com a fidelidade de Deus. E eis que Abraão esperou contra a esperança, ou seja, quando a esperança natural havia morrido, ele esperou em Deus, no seu poder, na sua promessa e na sua fidelidade. Nós queremos neste dia de hoje, queremos meditar sobre esse texto e perceber de que sem esperança nós não conseguimos viver. Nós sem esperança desistimos das nossas lutas, dos nossos sonhos. Nós sem esperança mergulhamos na depressão. Nós sem esperança causamos um mal enorme ao nosso sistema imunológico, porque até ele é abalado. Amados, entenda de que a esperança natural é isto que este primeiro versículo, qual foi lido, nos fala. Ela se baseia nas circunstâncias, naquilo que nos cerca. E a esperança espiritual baseia-se na palavra de Deus, na promessa de Deus, no poder de Deus. A esperança espiritual baseia-se na fidelidade de Deus expressa em sua palavra. Poderíamos dizer que a esperança natural é aquela esperança horizontal, da qual nós lidamos dia a dia. E a esperança espiritual é aquela vertical. A esperança natural ela é boa, mas eu preciso te dizer de que a esperança espiritual é fantástica, é extraordinária, é 1000 vezes melhor. Sabe por quê? Porque ela não se fundamenta naquilo que acontece ou deixa de acontecer, mas ela fundamenta-se em Deus, em sua promessa, em sua fidelidade e em seu poder. E esta esperança espiritual, ela nunca morre, porque Deus é eterno. E eis que Abraão, quando havia, quem sabe, até mesmo diante da esperança daquilo que era natural ao ser humano, ser pai, ser mãe, quem sabe os índices diziam, olha, a sua probabilidade nesta idade é de 0,0000, coloca aqui quantos zeros forem possíveis, 1. Ele olhou para Deus e colocou a sua esperança no Senhor. Ele creu sem duvidar daquilo que Deus havia dito para ele e Deus havia prometido a ele na Sagrada Escritura. Assim ela registra de que ele seria pai de uma numerosa multidão. Quem sabe nesse dia de hoje eu falo com alguém cuja esperança natural, ou seja, essa esperança horizontal já morreu. E não consegue, quem sabe, ver a luz no fim do túnel. Quem sabe eu falo com alguém que vem lutando anos contra a depressão. Quem sabe eu falo com alguém que tem lutado dentro do seu lar contra o alcoolismo, contra a agressão física, contra a agressão verbal. Quem sabe eu tenho falado com alguém que lida com um casamento que está desmoronando. Quem sabe eu lido e falo com alguém que, olhando para a sua família, olhando para a sua vida, até mesmo já pensou em desistir da própria vida. Quem sabe no seu coração, mesmo sem dizer a ninguém, você já pensou, essa vida não faz sentido. Eu tenho vontade de sumir. Eu queria, através desta mensagem, dizer a você, espere contra a esperança. Faça como Abraão. Olhe para Deus em meio ao caos. Olhe para Deus em meio às impossibilidades da vida. É isto que a Bíblia nos pede. Quando a esperança natural, ou seja, quando aquilo que nos cerca for impossível aos nossos olhos, quando isso diante de nós morrer, Deus permanece sendo Deus. E a este Deus, Abraão recorreu. A este Deus, Abraão confiou. Neste Deus, Abraão colocou toda a sua confiança. Nesse sentido, creia contra a esperança, pois Deus é fiel
Ele cumprirá as suas promessas e Ele é poderoso para fazer em você e através de você coisas que você não imagina. Quem sabe as circunstâncias que nós vivemos agora nos causam ansiedade, nos causam medo. Mas eu queria dizer a você, sim, precisamos entender o que está acontecendo, mas pela fé, nós precisamos e devemos olhar para além daquilo que está acontecendo. Nós devemos aprender a fazer como Abraão fez, a confiar. Eu quero lembrar a você o versículo 19 e 20, Romanos capítulo 4 registrou dizendo assim, sem enfraquecer na fé. Embora levasse no seu próprio corpo amortecido, já de 100 anos de idade e avançada em idade, a sua esposa não duvidou, diz a Bíblia. Abraão não duvidou. Agora, amados, creia, o símbolo ou o sinônimo de esperança é a fé. A fé que confia no poder, na promessa e na fidelidade de Deus. É próprio da fé esperar contra a esperança. É próprio da fé crer naquilo que os olhos não veem, que as mãos não tocam, naquilo que a razão, naquilo que as circunstâncias dizem é impossível. Pela fé, eu e você podemos, e pela fé, eu e você em Deus, por meio de Sua palavra, experimentamos coisas que o mundo não consegue nos dar. A natureza da fé é crer em Deus apenas com base e fundamentado em Sua palavra. O bom senso e a razão pode dizer, não acontecerá, não é possível. Mas pela fé, pela promessa de Deus, nós podemos dizer sim, é possível. Se nós tivermos ainda 0,00001% de chance, nós precisamos confiar, nós precisamos ter esperança. Como pastor, inúmeras vezes eu já ouvi de pessoas que, quando foram visitar seus amados ao hospital, quem sabe pessoas que estavam na UTI, chegavam para mim e diziam assim, pastor, o senhor pode se preparar, porque acho que o pior vai acontecer. E eu sempre faço questão de perguntar, olha, quando você saiu de lá, o pessoal estava respirando? Estava. Então nós podemos ter fé. Então nós podemos ter esperança. Então nós precisamos clamar a Deus. E eis que muitas dessas pessoas pelas quais fora dito não sairá de lá. Algumas delas eu convivo até hoje. Com a graça de Deus, pelo poder de Deus, segundo a promessa de Deus, a vontade de Deus, foi possível. Como está a sua esperança em Deus? Olhando para aquilo que acontece conosco nesses dias, olhando para esta pandemia, olhando para o caos econômico na saúde, quem sabe as angústias que começamos a ter nesse tempo de quarentena. Como está a sua esperança no Senhor? Como está a sua fé? Você tem crido além daquilo que está acontecendo? Você tem percebido de que, sim, aquilo que acontece é grave? Nós precisamos ter a nossa responsabilidade, a nossa precaução. Mas Deus é maior do que isso. E apesar de tudo que está acontecendo, nós precisamos crer e confiar de que nós iremos vencer com Deus. Amados, quando nós falamos em esperança, nós precisamos falar de fé. E, em primeiro lugar, uma fé que precisa estar fundamentada no poder de Deus. A fé de Abraão e a fé de Sara estava fundamentada num Deus que do nada criou tudo. Num Deus que chamou à existência coisas que ainda não existiam. Um Deus que vivifica os mortos. Assim como Deus, creia nisto, assim como Deus concedeu àquele casal biologicamente morto, Isaac, o filho que nasceu da promessa, creia. Quando tudo parecer morto, quando tudo estiver morto para você, Deus poderá trazer vida. Veja, o casal que estava biologicamente e naturalmente morto pôde conceder vida. Por isso, por mais que você, quem sabe, já tenha pensado em desistir, por mais que, quem sabe, os teus sonhos tenham sido sepultados pelas circunstâncias que estão ao nosso redor, creia, confie, espere no Senhor, pois nele, como diz Isaías, você renovará as suas forças.
Olhe para além das circunstâncias e você vai perceber de que Deus está lá. Segundo lugar, a fé precisa estar fundamentada naquele que é fiel. Naquele que é fiel em cumprir aquilo que Ele disse, naquilo que Ele prometeu. Amados, nós como crentes em Jesus Cristo, nós que confiamos em Jesus Cristo, nós não fechamos os nossos olhos à realidade, que quem sabe contradiz a nossa esperança de dias melhores. Nós, na verdade, olhamos para esta realidade e superamos ela, pois nós aguardamos e assim lutamos com Deus, em Deus. Amados, nesse sentido, não somos nós, seres humanos, que pela fé, pela confiança ou esperança, lançamos com toda a nossa força uma corda para os céus, dizendo: Senhor, agarre essa nossa corda, essa nossa confiança. Não, pelo contrário, é Deus quem veio a nós em Jesus Cristo, a nossa esperança. Pois a esperança não é uma doutrina, não é uma lei, não é uma filosofia de vida, ela é uma pessoa, Jesus Cristo. E nessa semana da Páscoa eu queria convidar a você, olha para a cruz, olha para a esperança do mundo, olha para aquele que deixou a majestade, deixou a glória e veio, se fez um ser humano como nós, Deus no meio do seu povo, a esperança, aquele em quem nós precisamos crer e confiar a nossa vida. Ele veio e pela fé nos faz filhos, nos faz olhar para além da realidade, pois Ele venceu ao domingo da Páscoa a morte. O que na Sexta-feira Santa, qual nós vamos celebrar daqui a uns dias, pareceu ser impossível, pois como pode o Messias, aquele que instaurar o reino, livrar os judeus da opressão romana, pudesse ser crucificado na cruz, uma vergonha? Nele nós encontramos salvação. Ele é a nossa esperança. Por isso é próprio da fé esperar contra a esperança. É próprio da fé olhar para a Sexta-feira Santa e achar que tudo acabou, mas não, porque nós que cremos, nós sabemos que o domingo de Páscoa aconteceu. Ele ressuscitou. Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos sim e vamos vencer o que está acontecendo. Porque Ele venceu todas as coisas, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Nesse sentido, a fé é certeza, a fé é convicção no poder de Deus, na promessa de Deus e na fidelidade de Deus. O quanto você tem confiado, o quanto você tem esperado, o quanto você tem crido, o quanto Deus tem sido o objeto da tua esperança, o quanto Jesus tem sido o fundamento, o alvo da tua esperança. Quem sabe você, diante dessas palavras, diz: olha, são boas essas palavras, mas está sendo difícil conciliar esta mensagem cheia de esperança e de fé cristã com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas eu preciso te dizer, é próprio da fé esperar contra a esperança, porque se nós esperamos aquilo que sabemos que vai acontecer, aquilo que nós temos o controle, aquilo que nós conseguimos medir, aquilo que nós conseguimos mensurar, prever, na verdade nós não precisaríamos da fé nem de esperança, nós simplesmente aguardaríamos, porque nós já sabemos que vai acontecer. Quer saber como você pode esperar contra a esperança? Quer saber como que você pode e deve lidar diante destes dias confusos, diante destas semanas que já vivemos e das próximas que virão e nos dizem os noticiários, serão piores do que já passamos? Como nós podemos esperar contra a esperança? Como nós podemos esperar em fé? Agora, para que isso possa acontecer, eu lembro a você o versículo 21, lido anteriormente ao início dessa mensagem. Veja o que a Bíblia diz: estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometer. Em outras palavras, Abraão estava plenamente certo de que aquele que prometeu tem poder e de que aquele que prometeu há de cumprir a sua promessa. Bastava Abraão não tirar o foco, o seu coração, a sua razão, a sua emoção deste fundamento, desta promessa.
Em outras palavras, em meio aos noticiários, em meio às circunstâncias apavorantes, Abraão precisaria permanecer focado naquilo que Deus havia dito. Em outras palavras, Abraão, ele precisou e precisava trazer à memória o que lhe dava esperança. Nesse sentido, eu quero fazer com você uma viagem pela Bíblia e nós vamos parar em Lamentações de Jeremias. Um livro onde Jeremias olha para a circunstância do povo e percebe de que elas não são boas. Jeremias registra, amados, uma atitude que quer me ajudar e quer te ajudar a como poder alimentar esta esperança, como poder alimentar a fé, como poder reacender esta confiança que nós podemos ter em Deus pela ação e poder do Espírito Santo. Jeremias, no capítulo 3 do livro em que ele registra as suas lamentações, ele, veja só, diz no versículo 1 primeiramente: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. No entanto, diante de toda essa aflição, veja a atitude deste homem de Deus. A atitude que você pode ter, a atitude que eu também posso ter. Ele diz no versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Faça isso, traga à memória o que lhe pode dar a esperança. E ele mesmo responde no versículo 22 até 26, veja o que Jeremias diz. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Grande é a sua fidelidade. E ele acrescenta, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Veja só, contra toda a esperança, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Creia, você pode voltar a ter esperança. Muitas vezes desistimos de um sonho, muitas vezes pensamos até mesmo desistir do matrimônio, desistir da família, desistir de uma luta. Se você tem pensado nisso, foque nas promessas de Deus. Olhe para aquilo que lhe traz esperança. Olhe para aquilo que Deus já fez no passado. Olhe para aquilo que Deus está fazendo neste momento e confie de que Deus continuará a fazer em seu futuro. Convido a você, amado, a poder lembrar aquilo que Deus já fez por ti. No vale, guarda isso no teu coração, no vale, na crise, na tribulação, lembre o que Deus já fez. Na escuridão, na tribulação, jamais duvide daquilo que Deus disse na luz. Na escuridão, na tribulação, nesse tempo de pandemia, não esqueça aquilo que Deus disse na luz. Foque em Deus, olhe para Deus, mergulhe na palavra de Deus, vasculhe essa palavra e encontre em cada página uma promessa, pois a Bíblia está cheia de promessas. Cabe você buscar, e a Bíblia diz de que aqueles que o buscam, o encontrarão. Amado, em primeiro lugar, eu gostaria de que você pudesse, para aprender como esperar contra a esperança, vencer no nome de Jesus, guardar três palavras preciosas. Quero dizer a você com bastante calma, gostaria que você, quem sabe, anotasse isto num lugar em que você pudesse ver e que você pudesse ser lembrado durante essa semana. 3 palavras para que você aprenda como a ter sua esperança renovada pelo Espírito Santo, a ter a tua fé fortalecida em Jesus, a nossa esperança, olhando para a cruz. Quais são essas 3 palavras? Mas o Senhor. Guarda isso, anota isso. Mas o Senhor. Perceba, o mundo pode parecer de cabeça para baixo nessa pandemia, mas o Senhor está aqui. As suas forças, quem sabe, se foram, mas o Senhor está aqui. Quem sabe o seu casamento está desmoronando, declare, creia, mas o Senhor está aqui. Todos dizem que, quem sabe, você não vai conseguir se livrar daquele vício, mas o Senhor está aqui. Alguém já disse que
A fé é assim: primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Mas o Senhor está aqui. Os índices, os gráficos mostram de que esta enfermidade do coronavírus está aumentando. Mas declare e creia, mas o Senhor está aqui. O Senhor está com as autoridades, o Senhor está com os profissionais da saúde. O Senhor está aqui. O Senhor está contigo. Então, se você quer renovar a sua esperança, se você quer viver com uma confiança, lembre dessas 3 palavras: o Senhor está aqui. E declare isto. Diante de todo e qualquer desafio que você possa ter na sua vida, declare pela palavra, naquele que é poderoso, naquele que promete, naquele que é fiel. O Senhor prometeu que estaria comigo. Jesus Cristo, quando encerra o Evangelho de Mateus, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está aqui. O Senhor está no teu lar. O Senhor está sobre a tua vida. Creia nisto. Que você possa tomar posse desta palavra, desta promessa do Senhor. Eu estou contigo. Eu sou contigo. A Bíblia diz que o Senhor é por nós. Veja só, quem será contra nós? Quem será contra nós? E uma segunda frase, para que você possa continuar cultivando a esperança, olhando para as circunstâncias com responsabilidade, com cuidado, mas além delas, com esperança e confiança, que você possa dizer: ainda assim confiarei, ainda assim eu esperarei. Veja o que diz o Salmos, capítulo 56, o versículo 3. Mas eu, diz o salmista, quando estiver com medo, confiarei em ti. Assim também registra o Salmos capítulo 33, versículo 20. Guarda essa palavra no teu coração, veja só. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Mesmo que as coisas sejam contrárias, ainda assim eu confiarei em ti. Mesmo que a esperança natural tenha falecido, veja só, mesmo que a esperança natural não exista mais, ainda assim eu confiarei no nome precioso e poderoso de Jesus. Nesse tempo em que nós enfrentamos algo tremendo, aprenda a confiar. Aprenda a trazer à tua memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos faz erguer a cabeça e sermos em Jesus mais que vencedores. Como está a sua confiança e a sua esperança em Deus? Amados, está na hora de crer contra a esperança. Está na hora de você aprender no vale a entregar e a esperar no Senhor. A poder, sim, tomar consciência e cuidado com a realidade, com certeza. Não somos imprudentes, a Bíblia diz: sejam prudentes, mas não está na hora de desanimar. Nós precisamos, como Abraão, crer contra a esperança. Ele foi pai aos 100 anos. Diante da esperança natural, sobrepôs-se a esperança espiritual, a esperança que vem dos céus, a esperança que é Jesus Cristo. Esteja disposto, esteja disposta a esperar quando a esperança deste mundo for embora. Diga a Deus: Senhor, eu estou disposto a confiar, eu estou disposto a crer, eu estou disposto a esperar no Senhor. Traga à memória este Deus que foi, que é e sempre será Senhor. Olhe as circunstâncias, mas não fique focado somente nisto, não. Olhe para além. Olhe para Deus, que do nada faz tudo, que dos mortos traz vida.
Quem sabe é disto que você precisa. Quem sabe diante da luta que você tem tido contra a depressão, quem sabe diante da luta que você tem tido contra o alcoolismo, quem sabe diante da luta que você tem tido com a sua família, no seu matrimônio, com seus filhos, esse grande desafio, a violência que nos cerca, as drogas que estão enchendo as nossas escolas. Não perca a esperança, pois Jesus quer ser a tua esperança. As pessoas que ovacionaram Jesus e cantaram Hosana ao domingo de Ramos, celebrado o dia de hoje, na sexta-feira santa viraram as costas à cruz, porque a elas a esperança havia morrido. Mas eu e você sabemos que a esperança não morreu. Deus havia feito a promessa e Jesus Cristo lembrou os seus discípulos de que ao terceiro dia, Deus dos mortos traria vida o seu Filho amado. Eu queria convidar a você a orar esta semana e a olhar para a cruz, a esperança que Deus dá ao mundo, pois aquilo que foi morto na cruz foi ressurreto ao terceiro dia. O domingo da Páscoa, ele existiu e ele existe para mim e para você que crê. Eu e você precisamos, além de perceber a realidade, aprender a olhar para aquele que é Senhor desta realidade. Amados em Cristo, eu quero terminar esta mensagem com uma história. Essa história nos conta de que uma menina estava na casa do seu avô e tragicamente seu cachorrinho de estimação havia morrido. E esta menina estava desesperada, em lágrimas, chorava muito. E ela foi à janela da cozinha e por aquela janela ela estava assistindo o empregado do seu avô sepultar, enterrar o seu animalzinho de estimação que tanto amava ao jardim daquela casa. O avô viu a apreensão, o avô viu a dor do coração daquela sua netinha e chegou perto dela e disse assim, minha neta, vamos até a sala. O avô quer te mostrar uma outra coisa, vamos lá. Os dois foram até a sala e eles chegaram à janela da sala daquela casa. E eles, ao chegar à janela, o avô começou a dizer, minha neta, olhe só e veja o jardim. Lembra daquela flor que nós plantamos há um tempo atrás? Veja como ela cresceu, veja como ela está florida. A fisionomia daquela menina começou a mudar. Ela começou a limpar as lágrimas que tinha no seu rosto. O avô, então satisfeito por tê-la ajudado a superar aquele momento difícil, disse, minha neta, a vida nos oferece sempre várias janelas. Quando a paisagem de uma delas nos causa tristeza, sem que possamos alterar o quadro, voltamo-nos para outra e certamente nos depararemos com uma paisagem diferente. Em outras palavras, escolha outra janela para olhar. Escolha a janela da esperança. Não sei o que se passa na sua vida nesse dia de hoje. No entanto, se quem sabe você, ao olhar pela janela da sua vida, somente vê medo, desespero, ansiedade, angústia, não consegue ver uma luz no fim do túnel, espero ter te apresentado hoje esta janela da esperança que é Jesus. O Filho de Deus que veio a nós, viveu entre nós, morreu na cruz por nos amar, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e disse, breve voltarei. Ele é a nossa esperança. Que você possa cultivar esta esperança em teu coração em momentos de quarentena, em momentos de reclusão, em momentos de medo. Deus é maior do que tudo o que está acontecendo. Que você possa perceber de que a esperança natural deste mundo vai morrer, mas a esperança que é Jesus, esta é e será eterna. Que você possa crer e confiar plenamente. Que você possa trazer à memória o que te dá esperança. Que você possa declarar a tua vida, mas o Senhor está aqui. Ainda assim, eu o louvarei.
eu quero orar contigo. Queria que você fechasse os teus olhos, que você curvasse a tua face e que você clamasse esperança ao teu coração, paz de espírito. Isto está no nome precioso de Jesus, que perdoa, que salva, que sara, que cura. Fecha os teus olhos, curve a tua face. Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, te louvo e te agradeço por tua palavra, que nos faz olhar para além das circunstâncias. Teu Filho amado Jesus, Senhor, é nossa esperança. Que nesse tempo que antecede a Páscoa possamos aprender a olhar para a cruz e a contemplar o domingo da Páscoa. O túmulo está vazio. Assim, Senhor, renova as nossas forças. Dá-nos esperança, dá-nos coragem, dá-nos fé. Que possamos esperar em Ti, que possamos confiar em Ti, pois Tu és Deus poderoso, Tu és fiel em cumprir as Tuas promessas. Senhor, dá que Teu Espírito Santo guarde esta palavra e que possamos dia após dia andar contigo. Pai querido, que a Tua bênção esteja sobre a nossa vida, que a Tua mão poderosa esteja sendo estendida sobre cada um e cada uma que neste momento ouve esta mensagem. Assim, Senhor, eu oro, clamo por paz de espírito, clamo, Senhor, pelos profissionais da saúde que neste momento estão nesse frente de batalha. Clamo, Senhor, pelas autoridades, por sabedoria diante das decisões. Clamo, Senhor, pelo Teu povo. Renova a esperança, dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos fé. É o que clamamos no nome poderoso e precioso de Jesus. Amém. Que Deus guarde a tua vida, que Deus abençoe o teu lar e que a palavra de Deus seja o fundamento da tua fé e da tua esperança. Que assim seja. Amém.